Olá, como você está? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Libra. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Libra. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Libra, precisam saber para este momento das vossas vidas. Que linda essa carta, eu adoro essa carta. Quais são os recados? Quais são as orientações? Olha, realmente tem alguma coisa sendo curada, minha voz começou a falhar. Quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Libra? Quem acompanha aqui o canal sabe que, na grande maioria das vezes, né, quando isso acontece, na grande maioria das vezes não, sempre quando isso acontece, minha voz dá uma falhada, pega aqui na energia do meu chakra laríngeo e sempre tem alguma coisa sendo transmutada. E aqui realmente, olha, essa última carta do oráculo traz esse tom de lilás, esse tom de fogo violeta aqui, né, transmutando, então tem algo realmente sendo purificado. Então vamos lá, meus queridos. Aqui a energia que abre a vossa leitura fala sobre família, círculos da vida. Aqui, barreiras, então coloque elas diariamente, e aqui traz essa chave, então você é que dá essa chave, certo? Somos nós que damos a chave para que portas sejam abertas. Então, se alguém acessa o nosso íntimo, se alguém acessa o nosso espaço, somos nós que estamos permitindo que isso aconteça, certo? Então, nós temos ali a nossa... É como a nossa casa, né? O lugar do nosso trabalho, alguma loja, algum lugar assim, né? Então, assim, tá lá fechado, trancado. Só vai entrar quem tem a chave, certo? Então é a mesma coisa aqui. E essa ideia, essa representação é muito inteligente, porque é exatamente isso, tá? Então, assim, coloque barreiras, Libra, diariamente. E aqui tem alguma conexão com família, tá? Lembrando que família, aqui vem essa ideia dos círculos, tá? Então, podemos estar falando de família, a nossa família de laços consanguíneos, com toda certeza. Mas às vezes também é sobre outras pessoas que vão, né, se unindo a nós e que também fazem parte do círculo familiar, tá? Então é importante você avaliar que conexões que isso pode estar fazendo sentido para você nesse momento. Aqui tem a ver com colocar limites com certas pessoas da família. E aqui essa carta que diz brilhe, e ela traz um código de ativação aqui, número 44, aqui falando sobre ser um farol. Então aqui, meus queridos, obviamente existe algo que é necessário que você se proteja e que você coloque, defina muito bem qual é o seu espaço de ser, qual é o seu espaço onde dali você consegue literalmente ter espaço, você consegue ser, você consegue agir, você consegue fazer, né? Sem que, porque o que acontece quando a gente não coloca barreiras? A gente vai reduzindo o nosso espaço. Então a gente meio que quer se movimentar, é como um passarinho numa gaiola pequena. Então assim, que essa gaiola seja maior, né? Então assim, você tem um espaço. Na verdade nem gaiola, mas estou dizendo, né? É só para uma ideia de espaço. Então às vezes um aquário, sei lá, o peixinho naquele aquário minúsculo. Então assim, não tem espaço para agir. Então é importante, defina primeiro o seu espaço. Isso tem a ver com se conhecer, isso tem a ver com autoestudo, como já dizia Aristóteles, saber se é o início de toda a sabedoria. Então, quando a gente se conhece, quando a gente sabe também delimitar espaço. Isso tem a ver com questões aqui familiares, tá? E a partir do momento em que você consegue definir isso muito bem, veja que esse último portal aqui tem um sol brilhando. E esse sol é o sol do seu sagrado coração, é a sua luz. E a partir desse momento você tem espaço para brilhar. Você tem espaço para ser um farol, não só para a sua vida, mas também para a vida daqueles que estão perto de você. Pode ser a família do seu trabalho, pode ser a família de amigos, pode ser, entende? A gente vai construindo, né? Através dos laços de amor, nós vamos construindo. Como eu falo aqui para vocês, a família do canal O Equinócio Tarô. Somos uma família
de luz. Somos uma família de pessoas que vão se unindo mediante a vontade de evoluir, de crescer, de expandir a consciência, de nos tornarmos cada vez melhores. Dessa forma, vamos nos transformando em grandes pontos, ancorando luz em todo o nosso planeta. Vamos nos transformando em pequenos faróis. Mesmo sendo pequenos faróis, como aquele conto do passarinho que vai tentando apagar o incêndio na floresta, e aí o leão pergunta para ele, mas você acha o quê? Que você vai conseguir apagar o fogo sozinho, carregando nesse bico pequeno aí, esse tantinho de água, essa gotinha de água? Você acha que você vai fazer alguma coisa? Aí o passarinho vira pro leão e fala, mas eu pelo menos estou fazendo a minha parte, né? Então nós somos exatamente como pequenos pontos ancorando, mas que juntos conseguimos iluminar todo o planeta. E é por isso que é importante que cada um de nós brilhe a sua luz, como essa carta fala. Farol, brilhe, né? Brilhe, continue brilhando, tá bom, meus queridos? Então é bem sobre isso. E aqui essa carta que foi justamente quando a minha avó estava ali, né? Num processo, naquele processo que vocês sabem, né? Então dá aquela engripada, depois vai. Então aqui curando, olha, algo que está sendo curado. E aqui é como se fosse um reiki, né? Um passe, enfim. Cada um que vai se conectar com essa energia, né? Eu como sou, eu tenho iniciação em reiki, então eu vejo muito reiki aqui, tá? Energia reiki, mas pode ser um passe magnético, pode ser uma energia. Eu esqueci agora o Jorei, né? O Jorei que tem na Seishonoye também pode ser, tá bom? Ou simplesmente uma energização também, tá? Aqui, algo que está sendo curado, a pausa para receber. Então aqui, gente, eu vejo muito essa carta como aquele momento em que a própria leitura, ela já nós trabalhamos muitas questões aqui na nossa leitura, né? A forma como eu entrego uma leitura para vocês. Existem diversas coisas que eu entrego, né? Eu chamo até de pacote de luz, pacotão de luz. Então, pode ser até nesse próprio momento da leitura, é aquele ponto em que você olha para o seu espaço, você olha para a sua vida, fecha os olhos, né? Começa a perceber certas coisas e você fala, não, realmente eu preciso delimitar certas coisas, eu preciso me estudar mais, me conhecer mais para saber onde foi que eu me restringi em certas coisas, que áreas da minha vida que às vezes eu encolhi demais, né? E eu deixei de fazer certas coisas e fui abrindo espaço. E aí eu vejo todas as outras pessoas ali felizes, mas epa, eu não tô, a minha luz diminuiu, então tem alguma coisa errada. Então realmente eu preciso fazer essa pausa, veja, pausa para receber, não é só receber, é preciso parar. Né? Então, assim, é preciso parar e reabastecer. No melhor estilo carro de Fórmula 1. Precisa fazer a parada. É uma parada estratégica, veja. Nenhuma parada, ela é aleatória. Aquelas paradas em toda a Fórmula 1, elas são estritamente estratégicas. E é naquele momento certo que o piloto vai fazer aquela parada. Então, é sobre isso. A parada não quer dizer que você está literalmente parado, travado, estagnado. Não é isso. É parar para receber. E no momento em que você recebe, ou seja, se conecta com energias positivas, olha para a sua vida, reflete sobre áreas em que você precisa alargar um pouco esse espaço, no melhor estilo passarinho numa gaiola pequena, né? Então assim, você começa a perceber, recebendo essas energias, recebendo essas informações, a minha leitura é toda feita em camadas, diversas informações estão sendo passadas, informações não só via a minha voz, mas informações a nível energético, a nível de frequências. Então é aquele momento em que você recebe tudo isso, se energiza para fazer o quê? Para se transformar num grande farol, brilhar a sua luz e ser em todo o seu potencial. Tá? Esse farol que brilha aqui, olha, as cartas estão na sequência, olha, 43, 44. Mais uma confirmação para mim. Tá? Então, realmente, olha, eu pauso para poder brilhar. Eu pauso, recebo, ou seja, me reenergizo, recarrego as minhas energias para que então eu possa brilhar. Perfeito, né? Mais sincronicidade impossível. E aqui tem um salto, né? Porque a gente vai aqui o 43, 44 e aqui o 49. Sensacional. Eu vou abrir o tarô para vocês, mas antes eu quero fazer um mantra de ativação para que a gente possa já
começar a desenvolver e ativar, potencializar essa energia que vem aqui na vossa leitura, tá bom? Então o mantra que vem para vocês tem muito a ver com quem já vem fazendo, né, diariamente, o mantra luz do nosso ano de 2026, mas esse eu vou fazer no final da leitura, e agora eu quero fazer com vocês esse que tem a ver muito com essa questão do farol aqui, tá? É bem curtinho, é bem simples, e é o seguinte: eu brilho a minha luz. Eu brilho a minha luz. E assim é. Tá bom, meus queridos? A ideia é que você trabalhe com este mantra todos os dias da sua vida. Ele faz parte desse pacote de luz que a gente começa agora na leitura, e ao longo da leitura eu vou desenvolvendo com vocês. A ideia é que você faça ele principalmente quando você perceber que a luz está diminuindo, que a sua energia está diminuta. Então é nesse momento que você trabalha com o mantra. Ou se de repente você já está nesse ponto de brilhar como um grande farol, que você já está sustentando isso, então você faz isso para manter, para não deixar, né, literalmente a frequência abaixar. Tá bom, meus queridos? E convido você a escrever aqui embaixo nos comentários, porque sempre que nós estamos escrevendo, nós estamos decretando isso duas vezes. Nós decretamos primeiramente para nós, estamos trazendo essa afirmação para o nosso ser, mandando esse comando de ação, e também estamos decretando isso para o universo. Então estamos ativando essas energias de forma majoritária, de forma como um grande farol. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, este é o primeiro mantra da vossa leitura. Ao longo da leitura vem outros, e assim como outras práticas também. Então vamos lá, vamos ver com o tarô o que mais vem para vocês do signo de Libra. Então vamos lá, agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Libra. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todo esse amor que recebo de cada um de vocês. Estejam certos que chega assim aqui no meu coração como um forte abraço de luz e me faz sentir assim como um grande farol, né? Todo esse amor chega, me energiza, é uma pausa para receber, né? Então assim, recebo esse amor de vocês e brilho como um farol, ajudando cada vez mais, né? É uma troca muito poderosa, com toda certeza. E nós vamos assim, coraçõezinhos sempre juntos, sempre unidos, para que cada vez mais nós possamos iluminar não somente as nossas vidas, mas também a de todo o nosso planeta. Porque tudo que a gente quer é viver num mundo melhor, não é, meus queridos? Então vamos lá. Signo de Libra, agora com o tarô, virou uma carta aqui, gente? Olha só. Eu vou aceitar. Signo de Libra, agora com o tarô. Tarô, signo de Libra, o que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Tarô, signo de Libra. Quais são os recados? Quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Libra? Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sempre sobre as vossas vidas, iluminando sempre os vossos passos, o vosso caminho, aqui, agora e por todo sempre. Olha só o que veio aqui. Determinação. E eu gosto muito dessa palavra, determinação. Eu determino a ação. Ou seja, eu determino a ação que eu vou fazer. Como assim, Anne? Eu determino o passo, eu determino a caminhada, eu determino o meu ritmo. E tem mais, eu determino para onde eu vou. Tá? Então não é só no sentido do fazer em si, mas com o ritmo certo, mas isso diz respeito ao meu espaço, às minhas vontades, ok? Perfeito, hein? Olha só que lindo. E aqui a energia que se conecta, tá? O arcano maior da justiça,
que se conecta perfeitamente com o vosso signo, tá? É o arcano que faz a conexão com o vosso signo. Então aqui tá perfeito, é uma confirmação atrás da outra, com certeza aqui tem uma mensagem para você do signo de Libra. Isso aqui tudo, na verdade, é para que você possa equalizar, né? Aqui essa carta traz isso, traz essa harmonia, traz esse equilíbrio, tá? E é exatamente isso, olha, pausa para receber. As mesmas energias que estão sendo emanadas aqui são as mesmas ativações que estão aqui. É muita perfeição e é muita sincronicidade, tá? Incrível isso. Esse deck que eu estou trabalhando com vocês, ele vai trazer palavras-chave. Então são palavras que vem embaixo das cartas, tá? Mas só nos arcanos maiores que não. Nos arcanos maiores vem exatamente o nome do arcano, com exceção de algumas variações que tem algumas mudanças, algumas modificações nas nomenclaturas. Tá bom, meus queridos? E aí, aos pouquinhos, durante a leitura, eu vou trazendo para vocês quais são os nomes, tá? Eu vou falando para vocês. Falando sobre o deck, muitos de vocês perguntam qual é o nome do material que eu estou utilizando aqui, então todas as informações, não só sobre os decks que eu vou utilizar aqui com vocês, ainda tem mais um que eu vou tirar uma mensagem, mas de repente algum livro, alguma outra coisa que eu possa estar citando ou fazendo referência a algum outro deck de algum outro sistema, vai estar tudo aqui, tá? Tá tudo aqui direitinho na descrição para vocês. Tá bom, meus queridos? E na descrição também tem o endereço do meu site. O endereço do meu site que igualmente aparece aqui no rodapé deste vídeo, está aparecendo o endereço do meu site. Lá no meu site você vai conhecer informações sobre quem sou eu, quem é Anne Marques, toda a minha trajetória de vida. Vão conhecer sobre a história da marca O Equinócio Tarô, como tudo começou, né? Vão conhecer também toda a minha coleção, tudo que eu tenho de tarô, oráculos, livros que leio, que estudo. Eu deixo tudo lá à vossa disposição para consultas, caso vocês queiram adquirir algo, tá tudo lá direitinho para vocês. E agora nós temos uma área exclusiva que é um FAQ. O que é isso, né? São perguntas e respostas com a intenção de trabalhar exatamente nessa transparência, nessa luz maravilhosa. Eu trabalho com vocês, então, na intenção de permanecer assim, dessa forma e cada vez mais a fundo, né? Sempre mostrando como o meu trabalho funciona, como eu estudo, como eu vivo o tarô na minha vida. Então tem lá essas perguntas e respostas para de repente estar aí, né? De repente alguma daquelas perguntas que estão lá é alguma dúvida que você possa ter. Então eu convido você a visitar o site, convido você a acessar o nosso site. Eu vou ficar muito feliz com a sua visita, com a sua presença lá no nosso site. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Aqui, só a título de clarificação, nesse deck ele vai trazer o arcano maior da justiça na posição de número 8, tá? Mas eu trabalho com o arcano maior da justiça na posição como 11. Existem alguns sistemas que trabalham de formas diferentes com relação a essa numeração, tá? Então, assim, embora aqui apresente o 8, que eu também considero, tá? Mas é muita sincronicidade, porque olha só que incrível, né? Eu falei para vocês sobre a questão da transmutação, falei da minha voz, falei do roxo, e aqui, olha só que interessante, né? O 11, ele é exatamente o código que vai conectar a energia do fogo violeta de transmutação Lord Melquisedeque, Mestre Saint-Germain. Então, tá perfeito isso, tá? E eu gosto muito sobre essa questão aqui dessa espada apontada para baixo. E veja que aqui existe, né, esse platô, ele não tá a espada mais um pouquinho para lá, não, é como se fosse, a gente não vê a balança aqui representada, né, mas é como se aqui tivesse representado, a própria espada fosse o eixo da balança, e aqui a gente tivesse os níveis iguais. Então é sobre isso, tá? Essa questão não só da justiça que pode estar reverberando em outras questões aqui para vocês, mas nesse primeiro momento nós estamos falando de reequilibrar as energias, tá? Como tudo na vida. Tudo mais no nosso mundo deriva, tá? Deriva do equilíbrio energético. Tá? Então, assim, aqui o primeiro passo para que tudo mais venha a se equilibrar, venha a se ajustar e passe a ser incrível nas vossas vidas, é importante o restabelecimento, primeiramente no plano energético. E com essa espada aqui apontada para baixo, isso aqui fica
bem contundente para mim, ou seja, é um marco. Então, daqui para frente, ou as coisas se equilibram ou as coisas se equilibram, não tem outra possibilidade, entende? Então aqui nós estamos falando primeiramente sobre essa questão de reabastecer, de reorganizar. Olha, essa carta aqui é o arcano maior do mundo, e veja que ele chama aqui, tem uma pequena troca, chama como o universo. Então veja aqui todas as energias dos chakras em equilíbrio, tá? Todo o universo num equilíbrio perfeito. Aqui exatamente a energia do Yin e do Yang, a dança, essa eterna dança de forças, exatamente aquilo que eu falo para vocês que contém na marca, né, o equinócio tarô. Tá bom, meus queridos? Então aqui vocês abrem com essa questão da família, aqui me chama a atenção principalmente esse arcano que vem falando da determinação. Então veja, existe aqui uma força para se fazer aquilo que é necessário ser feito. E se precisar cortar com alguns círculos que venham a impedir você, porque assim, a questão dos círculos, ela é importante, ela é importantíssima, e eu valorizo isso demais. Só que é importante a gente perceber se esse círculo está impedindo a gente de seguir, entende? E faz com que a gente fique literalmente rodando em círculo, não se chegue a um lugar nenhum, ou se esse círculo está realmente somando. Então, se esse círculo familiar, e aí você pode levar para qualquer questão aí, como eu exemplifiquei. Então, são laços de família, é consanguíneo, não é? São outras pessoas que vêm para agregar na família, é família de trabalho, é família de grupo de amigos, aí você adequa a sua realidade. Lembra sempre que nós estamos numa leitura geral, uma leitura para toda a egrégora do signo de Libra, não é uma leitura particular. É sempre importante a gente ter esse cuidado na hora de avaliar e refletir sobre as nossas vidas, tá bom? Então aqui, veja, essa espada, olha, já está numa postura diferente. Aqui essa espada está, olha, e são as duas mãos, hein, gente, misericórdia, são as duas mãos. Então assim, é muita determinação, e aqui são vocês, tá? Abrindo a energia da leitura, determinados a romper com certas coisas. E veja que essa espada, ela está também no meio, da mesma forma que aqui aparece no meio, aqui ela está para cima, aparecendo no meio. Então, esse meio, ele está delimitando o quê? A sua consciência, o seu pensamento, a sua ação. E aqui nós estamos falando de fogo e ar, ou seja, é um pensamento bem iluminado, é um pensamento bem cheio de tchatcha. Esse tchatcha tá lá no FAQ para vocês. Muitos de vocês perguntam o que é tchatcha? Tá lá no FAQ. Eu convido você a visitar e dar uma olhadinha, tá bom? Então, assim, tá cheio de tchatcha. E aqui, olha, tem muita luz na vossa leitura, né? Inclusive, eu vejo aqui o arcano maior do Sol, que também faz essa conexão com o nosso ano. Então, tem também a energia do cavalo de fogo. Então, assim, nós temos muito ímpeto, tem muita vontade, tem muita determinação mesmo. Então, são vocês determinados a fazer o quê nessa abertura da vossa leitura? A romper com certos círculos que tragam essa questão de que você está dando voltas no mesmo lugar. E essa é uma das grandes questões que a gente precisa avaliar quando nós estamos, por exemplo, falando de uma questão da roda da fortuna, que é um dos arcanos maiores que também estão em conexão com o nosso ano de 2026. Por quê? Porque a roda da fortuna você pode rodar, rodar, rodar e cair sempre no mesmo lugar, ou você pode rodar e ascensionar, assim como elétrons que fazem este movimento numa camada eletrônica de um átomo. Então, assim, ele parte de um nível energético e salta para outro. Então, estamos falando de fazer esse salto, estamos falando de expandir, estamos falando de alavancar e não estar rodando sempre no mesmo lugar. E essa espada vem para mostrar que vocês estão determinados a fazer e, se for o caso, romper com certas questões. Tá? Romper com certas questões. E aí esse rompimento pode ser feito via uma atitude, ou seja, você parte para um outro cenário. Aqui tem muita movimentação de seguir em novos direcionamentos, né? Aqui olhando para o horizonte, aqui olhando para frente, aqui também olhando para o horizonte. Então, assim, existe muito esse movimento aqui de vocês estarem seguindo.
em outras direções. Pode ser que sejam sobre conflitos em que um grupo de pessoas quer que você siga num direcionamento e você está aqui deixando muros para trás, entende? E às vezes pode ser sobre uma questão aqui que você vai acabar se posicionando via verbal, né? Via comunicação, via oral. Né? Então, assim, você vai comunicar certas coisas. Olha, lembra da espada bem aqui, né? Então, assim, tem a ver com a sua comunicação também. Tá? Então, essa comunicação, ela é enérgica, essa comunicação, ela vem toda ensolarada, ela vem cheia de tchatcha, tá? Mas é importante para que você restaure esse equilíbrio interno. E aqui também tem uma energia de revelação, né? Coisas que estão dentro de você que precisam sair. Tem a ver com o seu universo interior. E isso precisa sair até que para você possa curar, tá? Então, assim, tem certas coisas que a gente precisa falar, né? Não só ficar trazendo. É claro que tem sempre um momento certo para que certas coisas possam ser pontuadas e devidamente colocadas, tá? Aqui me traz uma sensação de que alguns de vocês pode ser que ficaram durante muito tempo, porque aqui tem energia de ciclos, tá? Então pode ser que durante muito tempo vocês ficaram guardando certas coisas e agora é a hora da ruptura, tá? Seguindo mediante um ordenamento divino aqui, é hora de abrir alas que eu quero passar e eu vou passar nesse estilo, tá? Aqui esse arcano vem falando sobre a nutrição. Aqui tem uma correspondência também com questões falando sobre prosperidade. Então é como se houvesse aqui um destravamento para a sua prosperidade. Lembrando que prosperidade não tem só a ver com questões financeiras, mas aqui na vossa leitura tem uma questão financeira bem forte. Tá? Então podemos estar falando sobre o fluxo do dinheiro estar melhor. Por quê? Porque curou certas coisas, né? Muitas coisas foram curadas. Então aquele travamento, por exemplo, que eu peguei de vocês já logo no início, né? Vocês veem que passa por mim também, né? Então assim, eu sinto essa energia, por eu ser empata, então eu pego essa energia, passa por mim, eu sinto que muitos de vocês estão até com essa questão do chakra laríngeo, por isso que vem essa energia da transmutação, que já foi logo no começo, veja que passou, né? Foi rapidinho, passou. Então, assim, muitos de vocês ficaram guardando isso, tá? Então, quando você fala, é uma forma de você curar também. E isso destrava, olha a chave, destrava a sua prosperidade, destrava também os caminhos, não só aqui, olha, nutrição. Então, veja que linda essa carta, né? Aqui mostra uma mulher grávida, mas tem a ver com aquilo que está recheando você nesse momento, que está nutrindo você neste momento, ou que você esteja nutrindo, né? Uma sensação aqui de fertilidade, de criação, de algo que venha a surgir, né? Então, assim, dar vida a algo, a gravidez representa isso aqui, né? Podemos estar falando até também, né, de mamães aí, futuras mamães, ou você que de repente já, né, acabou de ser mãe, né, há pouco tempo aí, podemos estar falando também de você ter dado vida a um novo ser, né, uma pessoa incrível que vai, com certeza, olha, uma pessoa iluminada, uma pessoa que vai fazer diferença nesse mundo. Aqui é a carta da estrela, né, que lindo, eu tô super emocionada, minhas mãos estão daquele jeito, ó, suando pra caramba, aqui, ó, tá? Com certeza vai ser um serzinho muito iluminado que está vindo aí para fazer a diferença, tá? Fazer a diferença no nosso planeta, com toda certeza. Mas para quem aí não foi mamãe ou não está gestando, não pensa nisso nesse momento, né? Ou de repente até já foi, né? Mas aqui podemos estar falando também de projetos. E também para, né, os homens, né, que de repente queiram ter aí projetos, queiram dar novos rumos aí. Esse ano, gente, é um ano muito favorável para iniciar projetos. Essa questão dos portais também me traz isso muito forte, tá? Por quê? Estamos na energia, olha, inclusive ele vem aqui, o arcano maior do mago. O ano é um ano que no somatório dá o 10 e na redução dá o 1. Então é um ano 1. Mas nós não podemos esquecer que esse 1, ele veio de onde? Na hora de somar tudo, na matemática, ele vem do 10. Então esse 10 ele vem também sendo carregado ao longo de todas as energias. Então a gente não pode desconsiderar outros arcanos importantes nessa história. Como por exemplo, eu citei a roda da fortuna, citei também o arcano maior do sol, 19, 9 e 1, 10. Então veja que nós temos aqui uma força muito grande de inícios e encerramentos,
Para que você possa chegar lá nessa questão aqui, né, nesse outro portal, alguns ciclos precisam ser finalizados. Algumas coisas precisam acabar para que outras possam ser, né, ativadas. E isso tem a ver com as questões de projetos e coisas que vocês possam estar realizando aí. Então tem muito a ver com criatividade, tem muito a ver com dar vida aqui a questões que você, de repente, até sonhos antigos, coisas que você, de repente, por questões aí desses círculos familiares, você acabou travando, você acabou, sabe, deixando de fazer. Olha, aqui tem uma energia de medo, então por questões associadas a medos, você não vai dar certo isso não é para você. Olha essa energia de satisfação aqui, né? E logo na sequência vem uma carta que fala valor. Valor. Então, se valorize, né? Aqui é um arcano que trabalha muito bem com essa energia do dinheiro. Então, muito favorável para literalmente, olha, após a leitura de vocês vem num compasso muito bonito. Então, a partir do momento em que você determinar a ação, como assim, Anne? Eu determino aquilo que deve ser feito para que eu possa fluir na direção daquilo que eu desejo fazer. Para que eu possa fluir na direção dos meus sonhos, dos meus ideais. Aqui tem muita inspiração, tem muita criatividade, tem muita fé também. Que fé é essa? A fé é a força para ser quem você é. E quem você é? Filha, filho de um Deus que age sempre no superlativo. Então é confiar que você é capaz, é confiar também em acreditar naquilo que você deseja fazer, naquilo que você deseja dar vida, naquilo que você deseja gestar e dar vida. Ok? E colocar em prática e colocar em ação. Aqui nós estamos falando também de um arquétipo de força para essa questão de, a partir do momento em que eu literalmente coloquei as mãos na massa e comecei a agir, de forma muito determinado a fazer e acontecer, eu consigo olhar e ver tudo que eu construí. Eu consigo ver a justiça divina realmente ordenando e deixando tudo muito certo na minha vida. Tá bom, meus queridos? Então aqui vem sobre essa questão muito favorável para vocês estarem aí realizando antigos sonhos, projetos pessoais, coisas que vocês gostariam de ver acontecer, que por conta de medos que muito provavelmente vieram lá de trás, dessa questão aqui dos círculos familiares. Então, você não é capaz de fazer isso não vai dar certo para você, esse sonho não é bom você seguir em outro caminho, é bom você fazer outra coisa. Veja que vocês estão muito voltados, né, para essa questão. E aqui, olha, o olhar para trás, ou seja, rompi, né, delimitei e agora eu me viro, ó, agora eu me viro, tá? Então, cortei com certas coisas, defini às vezes verbalmente, né, aqui não, para alguns de vocês é corte com laços. Para alguns de vocês é o corte no sentido de comunicar. Eu estou comunicando e eu estou indo, é isso aí, tá? Aqui, olha, exploração. Então, eu estou explorando novos horizontes, estou explorando outras perspectivas, eu estou aqui, ó, nutrindo o meu mundo, tá? O meu universo, essa energia do ventre, né? Estou nutrindo o meu universo. E não é por menos que justamente o plexo solar, nosso Manipura Chakra, ele é o nosso sol central. E onde está o nosso sol central? Exatamente na direção, né, aqui do ventre, praticamente no meio, tá? Um pouquinho ali próximo da região do umbigo, tá? Então assim, tanto é que às vezes é chamado até de chakra umbilical, né? Algumas pessoas chamam de chakra umbilical, mas tem a ver com isso, tá? É o nosso sol central. Então veja, é sobre iluminar os seus projetos, iluminar aquilo que você deseja dar vida. Estamos falando de coisas aqui muito bem sucedidas, como eu disse para vocês, tá? Aqui vem uma frequência muito positiva no sentido de dar certo, de brilhar, de ser sucesso, de trazer dinheiro, de trazer satisfação, de você poder proporcionar. De repente, para alguns de vocês, é aquela confirmação que você fala assim, nossa, não só deu super certo, como eu consigo voltar lá para minha família e falar, olha, tá vendo? Olha só que legal, agora eu consigo ajudar vocês, por exemplo, agora eu consigo proporcionar certas coisas, tá? Porque aqui tem uma energia, isso sempre vem muito forte para vocês, né? Aqui tem uma energia de carinho, tem uma energia de que não basta só, é como a balança, né? É muito linda essa energia de vocês, não basta só eu ter se as outras pessoas não têm, né? Então, assim, é um equilíbrio. Então, eu tenho o suficiente para mim, então o restante eu vou compartilhar.
o restante eu vou ajudar, eu vou contribuir, né? E dessa forma os pratos da balança ficam equivalentes, né? Então é muito dessa energia de vocês, tá? E vem com uma confirmação de que agora você pode ajudar financeiramente, você pode cuidar, você pode doar caso queira, você pode, enfim, né? Aí cada um ajuda, nutre, né? Nutre com base aquilo que pode, né, dentro do seu universo. Falando sobre essa questão da nutrição, veja que, lembra da balança, é você ir para com os outros, então essa nutrição também tem a ver, olha, está conectada com uma carta que fala dos limites, então é importante que você primeiro possa se nutrir, para que depois você possa, né, essa nutrição tem a ver com recheio, a carta fala sobre cura, então, aqui tem a ver com fazer práticas que primeiro você estabeleça a sua energia. Lembra daquilo que eu falei logo no início da leitura. Primeiro você restabelece as suas energias para que depois você possa dar de si, entende? Então essa nutrição ela vem em 3 aspectos. Se nutra primeiro, Libra, fazendo práticas de autocuidado, fazendo pausas, aqui tem uma energia de oração, aqui tem uma energia também de introspecção, olha, veja o seu valor, se valorize e vá também em busca dos seus valores, dos seus princípios, dos seus ideais, enfim. Primeiro você silencia para você se rechear, depois estabelece a sua energia, recarrega as suas forças, depois você vai nutrir os seus sonhos e os seus ideais. E aí depois você vai poder, né, extravasar essa energia para as outras pessoas, sendo como um grande farol. Mas primeiro é necessário reabastecer as suas forças, tá? E aqui tem a ver, olha, essa carta fala muito sobre isso, né? Defender o seu espaço, defender os seus ideais. Então, se você quer ir à distância, é preciso, num primeiro momento, vencer medos. Essa carta fala sobre medo, tá? Então, assim, precisa descansar. Aqui também tem a ver com qualidade do sono, tá? Pode ser que alguns de vocês, de tanta preocupação, né? Pode ser que isso também afete também a questão do sono. Então, de repente, invista essa pausa, pode ser inclusive dormindo. Pode ser dormindo, Anne? Pode ser dormindo. Então, fazendo um relaxamento, fazendo a própria leitura, como eu falei para vocês, um momento de oração. Eu vou deixar para vocês como sugestão e prática, tá? Já fica como prática o Salmo 23. Eu vou deixar aqui o card do Salmo 23. Foi um vídeo belíssimo que eu fiz aqui junto com a minha equipe. A ideia é sempre contribuir positivamente. Quem se conecta com a energia do Salmo, faça todos os dias. Já aproveita, já faz o mantra e faz o Salmo também, bem como as outras práticas que eu já vou deixar aqui para vocês. Quem não se conecta com o Salmo pode estar fazendo as suas orações tranquilamente. A ideia é que quando a gente assiste ao vídeo, eu sei que muitos conhecem, né, bem conhecido, quando a gente assiste o vídeo, nós estamos, além de fazer a oração, nós estamos sendo, né, energizados com aquelas imagens. Então é muito legal quando você trabalha com os dois, isso ajuda. Ele é bem curtinho, você pode fazer todos os dias de manhã. Aqui tem uma energia muito solar, então pode fazer todos os dias pelas manhãs, assim que você levantar, você já pode fazer. Aqui, fortaleçam as suas orações também, isso vai ajudar nesse momento. Lembra, pausa para receber. Então, pausa para receber o quê? As trocas, para receber essa energia também de inspiração, de às vezes um download, às vezes uma eureka, sabe aquele momento eureka em que você tá ali e de repente você, nossa, eu tive uma ideia. Aqui também tem muito disso para vocês, tá bom, meus queridos? Não deixem com que os medos, e principalmente aquele medo que não é seu. Como é que eu sei que é um medo que não é meu? É só você se sentir. Traz para o seu coração e perceba, você fala assim, poxa, mas espera aí, esse medo de repente não fazer tal coisa, de não explorar tal questão, esse medo é meu? Ou esse medo me vem lá de trás? Ou esse medo me vem de lembranças? Ou esse medo vem de algum tipo de ensinamento que me foi passado? Aí você fala, poxa, mas espera aí, isso aí é só um pensamento. E aí ele desmancha. Tá bom, meus queridos? Aqui tem uma energia linda de um novo ciclo incrível, iluminado, dourado, começando para vocês, repleto de aventura, de inspiração. Aqui, boa saúde, tá? Realmente tem coisas aqui sendo curadas. É algo que é realmente muito iluminado, uma energia de astros aqui para vocês. Acreditem em vocês, acreditem na vossa capacidade de romper
com barreiras, percebam onde que você está abrindo muito, né? Então, organize o seu espaço. Se você precisar defender, né? Defenda-se. Aqui tem uma energia boa de defesa para vocês. Essa defesa, ela para mim, ela vem muito na questão verbal, tá? Então, se precisar comunicar para pontuar, faça uma comunicação gentil, amorosa, que vem essa energia sempre de vocês, né? Mas pontue aquilo que é necessário. E aí, com toda certeza, você, além de recarregar as suas energias, você entra numa nova fase aqui, muito favorável para projetos super bem sucedidos. Tá bom, meus queridos? Inclusive para estar explorando questões aí que, porventura, façam conexões aí com outros lugares, inclusive num sentido internacional. Pode ser que para alguns de vocês aí tenha viagens acontecendo ou até mudança de país. Tá bom, meus queridos? E é algo realmente que está escrito, é algo que é para ser, tá? Aqui a leitura vem como um grande sim nas vossas vidas. Eu vou tirar uma mensagem final com esse deck que eu gosto por demais, mas antes eu quero deixar aqui, meus queridos, um chakra que vem de forma muito forte aqui na vossa leitura. Na verdade, eu vou deixar 2 aqui para vocês, tá? O primeiro deles foi justo que pegou em mim aqui, né? Que é o Vishuddha Chakra, chakra laríngeo, trabalha dentro do azul turquesa. Também vem vários tons de azul para vocês. E o segundo que vem é o plexo solar Manipura Chakra, que é exatamente o nosso sol central. Então, ele trabalha com os tons do amarelo e também eu vou deixar para vocês o ouro. Então, vocês têm aí 2 cores e um metal para estarem trabalhando. Então, é o azul celeste, né, o azul turquesa e o amarelo. E vou deixar o ouro. Se você tiver alguma peça, pode ser um anel, pode ser uma pulseira, pode ser um brinco em ouro neste momento, utilize. Isso vai ser muito bom para você nesse momento, vai ajudar de uma forma incrível. Caso você não tenha, utilize a pirita, essa pedrinha que eu tenho aqui, tá? Não precisa ser muito grande, ande com ela, ou você pode fazer a oração, por exemplo, no seu momento de oração, coloque ela nas suas mãos e faça a oração com a pirita, segurando a pirita, tá? Isso vai ser muito benéfico nesse momento. Durante quanto tempo, Anne, eu vou fazer essa prática? Até eu lançar a vossa próxima leitura. Tá? Então faça pelo menos aí num período de 6 a 7 dias até eu estar lançando a vossa próxima leitura, vai dar aí vão dar 6 dias. E aí você sente, vai adequando, vai ajustando com relação à próxima leitura, você pode sempre acrescentar ou tirar questões, tá? Fica sempre a seu critério. E você pode utilizar essas cores como, por exemplo, o amarelo na sua alimentação. Então pode utilizar cristais, roupas, acessórios, objetos de decoração, flores e alimentos vibracionais que vão vibrar dentro dessas cores. Aqui no caso para vocês o amarelo. Então abacaxi, banana, batata baroa, pêssego, mandioquinha, tá bom, meus queridos? São opções aí para vocês estarem incluindo de forma esporádica. Você vai trabalhando cada dia de uma forma, é uma possibilidade, tá bom, meus queridos? Isso vai ajudar você a potencializar as energias desta leitura, juntamente com o salmo, os mantras, tá bom? Isso tudo faz parte desse pacotão de luz que eu trago para vocês, tá bom, meus queridos? Esse pacotão de luz faz parte de uma visão pioneira que eu tenho com relação ao tarô. Tudo isso é pautado em estudos científicos, são estudos ao longo de uma vida inteira, na verdade, cursos de graduação, formações que eu fiz ao longo de toda a minha vida. Tudo isso tem fundamento, tem ciência, tem experiência de vida, e o que eu faço é trazer algo inovador dentro do campo do tarô para ajudar, para contribuir positivamente e colocá-los, na verdade, como protagonistas da história das vossas vidas. A gente não apenas aqui eu entrego a mensagem, mas eu entrego elementos para que você possa agir na direção da vida dos vossos sonhos. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. E aqui tem a ver, né, com você estar criando o seu mundo, o seu universo. Não é o universo do outro, né? É o seu universo. E quem ama, respeita isso. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vou tirar uma mensagem final para os queridos regidos sob o signo de Libra
O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Signo de Libra. Uma mensagem final, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Libra. Esse deck aqui também está aqui abaixo, descrito na descrição deste vídeo. E também aparece aqui abaixo, tá? No rodapé do vídeo está aparecendo o endereço do meu site. Não esqueçam de visitar o site. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu espero você lá. Vamos lá. Signo de Libra, uma mensagem final. A mensagem dos pássaros. Para os queridos regidos sob o signo de Libra. E tem muito a ver com vocês, né? Essa questão da liberdade que vem aqui, né? Bem forte. Aqui é interessante vocês também observarem a forma pensamento. Tá? Eu vejo vocês bem dirigidos na direção dos vossos projetos e dos vossos ideais. Não coloquem a energia mental em coisas que diminuem a sua luz, tá? É importante você perceber. A gente tem que perceber e coordenar os nossos pensamentos, tá? A espada apontando para baixo, essa espada tem que inverter, ela tem que apontar para cima. Pensamentos que ficam que nem um alfinete, pique, pique, pique. Então assim, não, vamos deixar essa espada apontando para cima, tá bom? Meus queridos, pensamentos positivos, pensamentos elevados, pensamentos iluminados, tá? Olha só o que veio aqui. Olha, perfeito, tá? Perfeito com tudo que eu falei. Então essa carta diz assim: um flow, gosto dessa energia, né? Desse flow, desse fluir. Olha, perfeito aqui, tá? Então, um fluxo constante de vida e orientação. E a carta, a carta que abre a vossa leitura, né? Pausa para receber. Receber esta orientação, né? Trazer isso para dentro do seu coração, sentir e refletir. As leituras aqui do canal são de cunho terapêutico, é reflexiva, para fazer você refletir. Viva de acordo com o seu próprio ritmo. E olha só, né? Nutrição. Então, se nutrir tem a ver com estabelecer limites, tem a ver com saber qual é o meu ritmo. Não é às vezes o ritmo de toda a minha família. Minha família tem um ritmo, eu tenho o meu, né? Então, assim, é importante você saber delimitar isso, tá? Aqui, essa carta, para a gente finalizar a vossa leitura, ela fala sobre uma alegria brilhante. Olha, é exatamente isso, tá? Viva o seu ser em completa alegria e luminosidade. Perfeito, não é, meus queridos? Aqui a cura já feita, né, num sentido de restabelecer as energias, resgatar a sua força, o seu empoderamento, self-care, delimitando espaços, limpando possíveis medos, às vezes angústia, alguma ansiedade que possa surgir, seguindo dentro de um ordenamento divino, trabalhando todo esse equilíbrio interno para que esse equilíbrio possa acontecer na sua vida externa, iniciando um novo ciclo repleto de prosperidade, realizações, meus queridos. Que linda essa mensagem para você do signo de Libra. Eu estou muito feliz de poder entregar essa leitura para você, Libra. Eu espero do fundo do meu coração que esta leitura possa chegar aí no seu coração como um sopro suave, trazendo muita luz, amor, esperança, fé renovada e sempre muita inspiração. Eu espero profundamente que essa leitura possa contribuir positivamente para a sua vida, para as vossas jornadas, meus queridos. Yes! Libra, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Convido você agora a unir o seu coração ao meu. Vamos juntos, corações unidos, até o dia 31 de dezembro de 2026, realizando este mantra luz, que também faz parte do seu pacotão de luz que eu trouxe aqui para vocês. Pode fazer esse mantra também já logo no começo do seu dia. Combinado? Vem comigo, vamos juntos? E aí, você escreve aqui embaixo nos comentários para que a gente possa super fortalecer esta grande e poderosa corrente do bem maior. Vem comigo? Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. E o decreto está feito. E assim